ou ecológico, essa discussão, né, de como que as empresas agora, que, né, tendo implantado, vamos supor, né, passou por um processo de implantação da 14001, desenvolveu um sistema de gestão, implantou novas temáticas, né, relacionadas ali à sua comunicação, modificou a sistemática de distribuição dos seus produtos, os aspectos relacionados aqui à produção em si. E aí, como que a gente coloca e se posiciona no mercado? Como que a gente pode aproveitar esse nicho de mercado, ou talvez não somente um nicho, né, mas uma sistemática de inserção mesmo mercadológica para se posicionar. E aí a gente está falando aqui de um contexto em que a pauta ambiental ela é extremamente positiva no mundo corporativo, né? A gente observa aí esse ativismo empresarial, ambiental hoje, não só no Brasil, mas no contexto europeu como um todo. Agora, nas eleições dos Estados Unidos, essa temática também ela aparece de uma maneira bastante intensa, né? E, aliado a isso, você tem aquilo que o Manuel Castells chama de um verdejar do ser, né? de um processo em que as pessoas vão incluindo nos seus hábitos, elas vão incluindo aqui no seu processo de consumo diário, nas suas práticas cotidianas, elementos vinculados aqui a essa responsabilidade civil, né, com as questões ambientais. E isso inclui também um processo vinculado ao consumo, né, que é o que nos interessa especificamente, diretamente. O que a gente faz com isso? Já que nós estamos gerando aqui um ônus, né, em termos de modificação de um processo operacional, um ônus relacionado à modificação de um determinado produto, de um determinado designer, de um produto mais caro que poderá ser incluído ali como base, né, da nossa matéria-prima de produção de um determinado produto. Como que a gente utiliza isso para se posicionar dentro do mercado? Como que a gente utiliza isso como uma vantagem competitiva? Então, são esses pontos aqui, são esses elementos, é essa discussão, e principalmente uma discussão do ponto de vista mais estratégico, relacional, né, e que aí a gente entra dentro da discussão do marketing, que o capítulo ele está trazendo para a gente. E aí eu retomo aqui com vocês. Vocês leram esse capítulo? Como é que foi essa leitura? Como que vocês leram esses elementos? Alguém? Alô, alô? Ninguém leu? Gente, não é possível. Sério? Então a gente vai ter que passar fichamentos. Olha. Bom, pessoal, então vamos lá. Só retomando aqui alguns pontos, né, deste capítulo aqui. Dentro dessa discussão, dentro deste cenário aqui, portanto, qual é a ideia, né? Que quando você está trabalhando com as questões ambientais e você incorpora isso na sua prática empresarial, a ideia é, o cliente aqui não é o único envolvido, né? Ele não é o único stakeholder, como a gente já discutiu nos capítulos anteriores, nas aulas anteriores, ele não é o único interessado. Você tem aqui os fornecedores, você tem os distribuidores, você tem os órgãos governamentais que estão principalmente regulando os aspectos relacionados, né, ao meio ambiente. Então, quando você delineia um determinado tipo de ação, um determinado objetivo estratégico para a sua organização, e isso envolve o desenvolvimento de produtos e serviços com um viés ou com uma orientação ambiental, com uma responsabilidade ambiental, você tem como foco, claro, né, a manutenção de um ganho, e esse ganho está vinculado ao produto e ao serviço que você presta diretamente, mas também a própria gestão da sua imagem dentro deste mercado. Se a gente observa uma determinada companhia que não tem um cuidado diante de uma determinada pauta ambiental, seja por incorporar um determinado produto, um determinado serviço, seja por meio de uma poluição, né, de um despejo de um resíduo em um rio, ou seja, por se posicionar de uma forma inadequada em relação ao ciclo de vida de um determinado produto, por exemplo, não fazendo aqui um processo de coleta dos resíduos, né,
que são gerados pelos seus produtos, isso pode vir a ter um impacto negativo no posicionamento da marca, um impacto negativo do ponto de vista não só dos consumidores diretamente, mas pelas repercussões sociais, né? E aí as mídias, as redes e as mídias sociais, elas estão aí para reforçar esse posicionamento, né? Quando a gente olha o que aconteceu com as grandes mineradoras do país, né, recentemente, aí nos últimos 4, 5 anos, nós temos isso muito claramente, não são apenas ali os destinatários finais daqueles produtos, mas os grupos que estão envolvidos com a temática. E aí a gente está pensando em quê aqui em relação ao marketing, né, ecológico, a esse marketing verde, aquilo que as empresas vão comunicar de forma relacionada aqui com essa pauta. Ora, ao conjunto aqui de políticas e de estratégias, né, relacionadas à promoção, à publicidade, à RP, que elas vão fazer com a sociedade, com esses parceiros, com esses stakeholders, para exatamente extrair disso, já que teve todo esse ônus de investimento, esse ônus num processo de certificação, esse investimento, né, vamos substituir aqui a palavra ônus por investimento, esse investimento nesse processo de certificação ambiental, por exemplo, de implantação de um sistema de gestão ambiental, que tipo de vantagem comparativa, vantagem estratégica do posicionamento da marca que pode ser extraído deste processo? Como que nós podemos oferecer os nossos produtos e os nossos serviços e termos um posicionamento melhor do que aqueles obtidos pelos nossos concorrentes diretamente? Então, é isso que nós estamos pensando, é isso que nós estamos estabelecendo aqui, quando nós estamos falando, pensando, discutindo nessa temática aqui relacionada, a própria definição do que vem a ser o marketing dentro dessa proposta, né, ambiental. Como que nós vamos utilizá-los, não só utilizar os elementos, né, de posicionamento que o marketing permite, não só do ponto de vista de uma projeção da imagem da empresa na sociedade e no seu segmento de mercado, mas efetivamente em projetar uma imagem que incorpora tudo aquilo que foi feito no âmbito corporativo para chegar a ser uma empresa ambientalmente responsável, né? E aí entra aqui um aspecto que é extremamente importante, que é o posicionamento que você vai fazer em relação a essa marca. É o posicionamento que você vai fazer em relação a diferenciação em relação aos competidores, né, dentro daquele mercado ali. Porém, isso tem um ônus aqui de forma direta. Caso você faça isso, caso você, enquanto agente corporativo, incorpore ou projete ou crie uma determinada publicidade, e hoje com os mecanismos, né, de verificação, de divulgação que nós temos, e que são fantásticos, mas ao mesmo tempo são extremamente perigosos para a reputação de uma companhia, quando você não integra efetivamente essa pauta, essas questões no âmbito corporativo. É muito mais tranquilo e, às vezes, melhor você não divulgar que tem determinados aspectos ambientais na sua empresa, a isso ser depois verificado que se trata de uma inverdade, né, ou de algo relacionado ali apenas pontualmente. Você não tem efetivamente um sistema de gestão, apesar de você afirmar isso nas suas campanhas, apesar de você dar publicidade a isso, você não incorpora um processo limpo de produção, né, na sua corporação, e você disse isso. Ou seja, não tem uma gestão integral aqui, não tem um elemento vinculante entre as suas práticas corporativas e a forma como você pretende se posicionar, como você pretende se colocar no mercado. Então, quando nós estamos falando aqui do próprio conceito, da própria perspectiva de marketing ecológico, nós estamos falando disso, de um conjunto de estratégias de comunicação, estratégias que estarão vinculadas aqui à divulgação, à exposição daquilo que efetivamente a sua empresa, a sua companhia fez e faz em relação às questões ambientais. E é exatamente por fazer que nós vamos buscar esse posicionamento, né? Considerando o risco aqui de você buscar essa projeção sem efetivamente cumprir com os requisitos e com os critérios ambientais aqui. Vai ser aqui, ó, a linha B, o responsável pela identificação, antecipação e satisfação das demandas dos clientes. Como assim?
Se a gente tem um verdejar do ser, se a gente tem cada vez mais clientes interessados, né, em adquirir produtos ambientalmente responsáveis, produtos que incorporem uma matéria-prima advinda de uma região que não tenha desmatamento, de uma região que não tenha ali um passivo ambiental muito grande, e buscam, inclusive, rastrear a origem desses produtos, seja, por exemplo, de um gado, seja de uma hortaliça. Ora, se você está incluindo um mecanismo, por exemplo, de blockchain na sua cadeia de produção para rastrear a origem daquele produto, é porque lá na ponta você tem um consumidor que está disposto a conhecer a origem daquele produto, a origem daquele serviço que está sendo prestado. E com isso você está fazendo o quê? Você está atendendo uma demanda de um determinado segmento de clientes que estão interessados em produtos orgânicos, em produtos ambientalmente responsáveis, em bois que foram criados, né, numa área ali livre do risco de desmatamento. Ou seja, você busca atender a um nicho cada vez maior, um nicho crescente aqui de clientes que estão realmente pensando na hora de ir ao supermercado, na hora de comprar um determinado produto, que aquele produto, que aquele serviço que está sendo prestado, ele tem condições ali de ser, de estar vinculado, né, a uma empresa que respeita o meio ambiente. Ou seja, nós estamos aqui antevendo condições e fazendo realmente aqui uma análise estratégico-relacional e posicionando do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da projeção da nossa empresa em um determinado mercado, em um determinado segmento de mercado. Por mais que nós tenhamos condições políticas, às vezes, adversas em relação à temática ambiental, a gente observa que no campo da disputa corporativa, essa pauta ela é extremamente valorizada, ela é cada vez mais valorizada. E se eu conseguir aí antecipar, identificar determinadas tendências, eu consigo projetar melhor a forma como eu irei me posicionar, a forma como eu irei utilizar aqui, por exemplo, as próprias redes sociais, né, para ter um diálogo com os meus clientes, mostrando como que a minha empresa, como que a minha marca, como que o meu produto, eles têm aqui uma responsabilidade socioambiental. Então, são esses elementos aqui de responsabilidade perante a sociedade, de responsabilidade perante os consumidores e os stakeholders que nós estamos buscando aqui trazer, né, para o nosso universo corporativo. E dentro desse processo aí nós estamos incluindo, né, estamos projetando para o mercado aquilo que nós incluímos no nosso processo produtivo, no nosso processo operacional. Buscamos o que com isso aí? Rentabilizar, a C aqui, o nosso investimento ambiental. Tudo aquilo que nós fizemos em termos de certificação, tudo aquilo que nós fizemos em termos de construção de um processo operacional ambientalmente responsável, agora nós queremos também ter aqui como foco central, né, e a gente nunca deve perder isso de vista, de mente, é óbvio que a gente não perde, mas é sempre bom reiterar aquilo para o qual a empresa foi constituída, né, que é ampliar o capital dos sócios investidores, dos proprietários, é para isso que a gente empreende. A gente quer empreender, e é isso que as nossas corporações vão fazer, de uma forma ambientalmente responsável e socialmente responsável. E aqui tem um conceito que é extremamente importante nesse processo de posicionamento corporativo, e um conceito que a gente, né, não comentou na aula passada, mas é o conceito de justiça ambiental. Como que as empresas e como que os resíduos ambientais, normalmente eles estão vinculados, né, a um passivo gerado em uma determinada região, em uma determinada localidade, um determinado povoado, que torna as pessoas socialmente vulneráveis, ainda mais agredidas quando você tem uma situação de despejo, por exemplo, de resíduos naquelas comunidades. Quando nós estamos falando de justiça ambiental, nós estamos mapeando aqui uma situação em que você tem ali, por exemplo, uma determinada população vulnerável, uma população de baixa renda, e no entorno daquela comunidade, no entorno daquele bairro, daquele município, você constrói ali um lixão a céu aberto, e aí você tem uma
uma empresa, uma corporação que joga os seus resíduos sem tratamentos naquela região. Ora, o conceito aqui de justiça ambiental, ele nos auxilia a compreender como que os vulneráveis se tornam mais vulneráveis dentro deste contexto. E se você tem uma corporação, se você tem uma empresa, se você tem aqui um determinado produto, uma marca, que estão vinculados, né, a esse passivo, a essa agressão, né, socioambiental, isso cria condições aqui muito maiores para o seu competidor apontar, né, que você está aqui incorrendo em um determinado vício, um determinado erro e agredindo ainda mais o meio ambiente e as pessoas socialmente vulneráveis ali dentro daquele contexto. Ou seja, não é apenas um processo aqui que nós estamos, né, discutindo, vinculado a como que nós vamos criar campanhas publicitárias, isso faz parte. Não é apenas como nós iremos criar uma campanha vinculada, né, ao nosso produto. Não, mas é como que, de um ponto de vista integral, como que do ponto de vista das mudanças das práticas ambientais que têm condições de serem verificadas, nós podemos posicionar a nossa marca, o nosso produto, de uma forma rentável no mercado. Ou seja, nós implantamos aqui, né, os nossos sistemas de gestão ambiental, nós corremos riscos aqui ao passar por um processo de certificação, risco até de exposição, né, da não adoção de determinados padrões de qualidade, de determinados padrões ambientalmente responsáveis, para quê? Para ter dividendos dentro de um determinado setor, dentro de um determinado mercado. E, assim, não há problema nenhum, muito pelo contrário, em relação a isso, né? A gente realmente vai definir estratégias aqui de comunicação, estratégias de publicização daquilo que a nossa companhia é, que a nossa marca tem, daquilo que nós fazemos, exatamente buscando aqui superar, né, os riscos vinculados à não adoção das práticas ambientais. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, né, e ressaltando isso? Ora, diante de uma presença, de uma sociedade marcada, né, pelas mídias sociais, né, pelas redes sociais, se houver uma situação em que a gente tenha a divulgação de campanhas, de aspectos relacionados aqui, aquilo que nós não fazemos, e mesmo de associarmos, né, o nosso produto e nossa marca a um aspecto ambientalmente responsável, isso vir a se provar como uma inverdade, corre-se um risco muito grande nesse aspecto de um desmascaramento, né, social, de um desmascaramento pelos competidores, pelas ONGs, né, e perder com isso aqui a confiança do consumidor. E essa perda de confiança, ela pode ser depois irrecuperável, né? Irrecuperável no seguinte ponto: se a sua marca gera desconfiança por uma determinada prática que você fez ou deixou de fazer, para você recuperar isso no médio e no longo prazo é extremamente complicado. Isso acontece muito, por exemplo, com as mineradoras, né, no Brasil, com as mineradoras, com empresas siderúrgicas também, as grandes empresas siderúrgicas, que, ao terem uma postura na década de 70 e 80, não preocupadas, né, com as questões ambientais e com práticas predatórias em relação ao meio ambiente, construíram uma imagem a partir das suas operações muito negativa na sociedade em relação às questões ambientais. Muitas incorporaram na década de 90 e nos anos 2000 práticas de produção, práticas de operação responsáveis ambientalmente, buscaram mitigar aqui os passivos ambientais. Porém, para a reversão aqui, né, dessa imagem que foi construída ao longo de décadas em relação a essas empresas, é uma questão extremamente complexa, né? E hoje nós temos uma desconfiança a priori em relação a essas companhias. Por quê? Porque houve aí dentro desse processo a construção de uma imagem realmente não vinculada aqui a uma responsabilidade, né, socioambiental com essas companhias. Ou seja, melhor realmente que uma empresa não criar, se for o caso, né, campanhas vinculadas a esse posicionamento
ambiental a criar, e isso vir a ser posteriormente verificado que não corresponde às práticas. Agora, como que a gente pode pensar, inclusive aqui vindo para a questão relacionada aqui ao próprio mix, né, ecológico, ao mix de marketing aqui, na construção desses elementos dentro da nossa empresa, dentro da nossa companhia. E aí eu quero aqui ouvi-los em relação a isso. Como que a gente pode pensar aqui no desenvolvimento aqui do nosso, utilizar o mix de marketing, né, e adaptá-lo para o mix ecológico. E aí, abro aqui o microfone para vocês. Alguém? O que vocês estão falando aqui? A Vanessa, Pão de Açúcar, um dos grandes exemplos do marketing verde. Logística reversa deve ser bem estruturada, exatamente. Pensando aqui no ciclo de vida dos produtos, né, Vanessa? A Natura, a Suzano. Professor. Oi. Everaldo aqui. Oi, Everaldo. Sim, falando sobre isso. Acredito que uma das grandes coisas que estão relacionadas a esse aspecto do mix ecológico associado aos pesos do marketing, ao composto do marketing, é muito do que está sendo dito aqui no chat, que é essa relação do processo produtivo e do pós-produção, por assim dizer. Então, embalagens que, retornando para a fábrica, vão poder ser reutilizadas, mas que ao longo do processo de produção em si, já está envolvido num processo no qual a quantidade de água utilizada é menor, ou os resíduos que são gerados pelo aquele processo de produção não são descartados de qualquer maneira. Então, essa associação de itens, de elementos que são incorporados no processo produtivo, ele vai ser divulgado, ele vai ser exposto através do P da promoção. Então, vai dizer assim, ó, que nós utilizamos de água, para onde foram os nossos resíduos. Isso contribui significativamente para uma boa imagem da empresa, uma boa imagem do produto e, por consequência, a aceitação do consumidor. Então, existe, obviamente, um processo bem nesse sentido. O preço em si, quando você pensar na ideia de preço, o preço em si pode ser um pouco mais elevado, porque o processo é mais refinado. No entanto, a aceitação pode ser maior, no sentido de que a promoção faz com que o cliente diga que existe um valor agregado. Não é somente os benefícios em si do produto, mas aquilo que você percebe em relação a esse produto, o ganho que ele está gerando para uma sociedade como um todo. Então, você tem um produto que é produzido dentro de certas características e com certos atributos, é promovido onde é ressaltado esses elementos, o preço dele não é visto com uma disparidade muito grande entre o benefício prático e o valor agregado. E aí nós temos ainda essa questão de praça em si. Hoje nós percebemos que o espaço no qual são vendidos, onde são trabalhada a venda desses produtos, está cercado desse apelo pela proteção do meio ambiente. Então, mesmo numa produção de gado, por exemplo, mesmo numa coisa dessa que a emissão de metano sempre foi algo muito destacado, mesmo aí se requer que haja proteção do meio ambiente, que se estabeleça pastos que sejam mesclados com a floresta. Então, existe um apelo nesse sentido, e a praça de compra desses produtos, ela já está moldada para receber produtos que tenham essas características. Então, é muito possível, sim, fazer essa relação, e a gente consegue perceber isso mais nitidamente. E antes era mais segmentado para alguns itens de alimentação, mas hoje mesmo o carro, ele precisa estar lá com um selinho verde, dizendo que a produção dele, de alguma maneira, contribuiu para a preservação ou contenção de algum dano ao meio ambiente. Você tem inúmeros aspectos aí aqui na sua fala, né, Everaldo? Eu quero pegar aqui e destacar alguns, né, em cima do que você pontua. Aspectos relacionados aqui aos atributos do produto em si, né? Esses elementos aqui do processo de fabricação, né? Você mencionou aí, por exemplo, a questão da água, né?
que é utilizada, se ela é reutilizada ou não, e esses atributos específicos do produto, né? E pensar, olha só, se você mencionou aí a questão dos pastos, né? Os pastos ecológicos, ou mesmo de uma produção, eu não diria nem ecológica, mas talvez com uma agressão menor ao meio ambiente. E aí a gente destaca que, olha, a gente está falando aqui de um produto para exportação, né? E a forma como você vai vincular aqui, vai trabalhar com esses elementos, né, do seu produto, nem que esse produto aqui seja um gado para exportação, e como que o processo aqui de cuidado com a sua fazenda, com o seu pasto, será considerado dentro desse processo. E isso pode vir a ter, né, como você destacou, vantagens na hora de você posicionar no mercado aquilo que você está vendendo, aquilo que você está apresentando dentro de um determinado mercado, né? A forma como nós estamos, então, produzindo, ela será e é considerada. Se a gente pensar em outros produtos, né, por exemplo, a Natura, que tem aí parcerias com as comunidades, a gente está falando aqui diretamente, portanto, de quê? De características dos produtos, os atributos específicos, né? Então, você tem aqui uma forma de uma parceria com uma determinada comunidade, e aquela comunidade, ela tem práticas tradicionais de extrair uma determinada planta, de extrair um determinado insumo ali, por exemplo, de uma mata nativa, e você vincula aquilo, depois de inúmeros estudos, né, ao seu produto, e você coloca isso como uma característica dentro do mercado. Ou seja, é um jogo de ganha-ganha, né, de ponta a ponta. Tem um aspecto do preço que você destacou aí, a gente pode retomar aqui, é o seguinte: como que o preço ecológico aqui, ele é extremamente interessante, né, a gente trazer essa discussão. Primeiro, pensando o seguinte, será que as práticas ecológicas aqui no processo de produção podem tornar o meu produto mais caro? Depende, né? Vai depender aqui dos meus custos, né? E como que eu vou incorporar esses elementos aqui no meu processo de produção ou de operação. Talvez eu consiga, no médio prazo, por exemplo, se eu diminuir aqui o consumo de energia, o consumo de água, e mesmo que eu tenha aqui o encarecimento nas matérias-primas utilizadas, eu posso, no médio e no longo prazo, diminuir o meu custo de produção. Então, não necessariamente eu teria um custo maior. Talvez no primeiro momento, sim. No médio e no longo prazo, não. Talvez eu consiga abater aqui esse custo. Mas a questão de mercado aqui, pensando muito mais em preço do que em valor, né, da construção e dos custos iniciais, nós temos um processo em que os produtos ambientalmente responsáveis, eles atendem, inclusive, neste momento, um determinado segmento de clientes. A gente não faz uma segmentação de clientes quando nós estamos desenvolvendo as estratégias de comunicação e as estratégias aqui para alcançar determinados grupos, principalmente os grupos e as camadas médias da sociedade que estão preocupadas e que têm recursos, né, para comprar determinados produtos que possam vir a ser até mais caros, né, dentro de um determinado segmento aqui de produtos. Ora, essa parcela da população, ela vai buscar reconhecer, e tem buscado reconhecer muito mais outros valores e os valores agregados ao consumo daquele tipo de produto, de mercadoria, do que ao seu próprio valor de uso em si, né? Então, por exemplo, se a gente está pensando aqui numa produção de hortaliças, né, como eu mencionei, e aí a gente está trabalhando com hortaliças orgânicas, você não tem a adição ali de produtos químicos, né, no tratamento de pesticidas e tal, isso tem um custo maior para o produtor. Ao mesmo tempo, você tem um segmento aqui de clientes que vão pagar mais também por aquele produto. E esse pagar mais, essa definição do preço, ela pode, neste momento, recompensar aqui esse produtor, este empreendedor que está tendo o ônus, sim, de observar uma estratégia, uma oportunidade no mercado, está investindo, mas tem também no processo competitivo
um bônus, e esse bônus aqui é o lucro de ter acesso inicialmente a essa parcela do mercado, principalmente grupos, né, médios da sociedade, que estão dispostos a pagar mais por aquele produto. Isso a gente vê aí, não só no caso das hortaliças, mas também quando a gente observa que há produtos, né, de cosméticos, produtos de beleza no geral. Você tem, na definição, né, da compra, do processo de compra, o interesse cada vez maior dessa parcela da sociedade interessada em comprar esses produtos que têm uma responsabilidade social e ambiental muito maior, né? E a pagar mais por isso. A pagar mais exatamente porque nós estamos falando aqui quase sempre, né? E aí a gente está dentro de um contexto social que uma camada muito grande da população ainda, mesmo que tenha sido inserida no consumo, no processo de consumo, mas está preocupada com outras questões mais urgentes e emergências da reprodução da vida, né? Enquanto você tem, né, uma camada mediana que pode se dar aqui a essa reflexão e a esse direcionamento do mercado. Algo que posteriormente, né, pensando aqui no médio prazo, vai ter uma reverberação social também, né? Enfim, neste processo aqui da definição, né, do preço dos produtos, é extremamente importante e é também, assim, interessante a gente posicionar, olha, os investimentos, né, feitos aqui nos valores, né, de produção, eles podem ser compensadores para os empreendedores, e a gente vai colocar isso. É só a gente pegar as diversas lojas e diversos produtos destinados aos grupos medianos da sociedade. Um outro elemento aqui que você mencionou e que a gente pode destacar aqui, Viraldo, vinculado aqui ao quê? Ao processo de distribuição, né? Se a gente pensa, olha, como que é feita aqui a distribuição dos meus produtos, seja do ponto de vista interno, nacional, ou mesmo internacionalmente. Será que o boi que é exportado aqui in natura, né, para os países árabes, como que é feito esse processo? A gente sabe que ele é muito bem feito, é muito profissional, é muito vinculado às normas de atendimento às normas internacionais, né? Até porque o público que consome é extremamente exigente em relação a isso. Mas como que a gente pode incorporar essas práticas, por exemplo, de diminuição do consumo de combustível no transporte dos produtos e das mercadorias? Será que a nossa frota ela está atendendo aos padrões aqui ambientais? Será que a frota ela é poluidora? Eu estou minimizando aqui a geração de resíduos durante a distribuição dos meus produtos? Será que a manipulação aqui no meu estoque tem gerado resíduos desnecessários? Ou seja, são esses diversos elementos que vão entrar aqui dentro dessa cadeia que vão possibilitar a construção da nossa comunicação ecológica, que vão possibilitar aqui o delineamento das estratégias aqui que vão informar para a sociedade, né, os atributos do nosso produto em relação ao meio ambiente. E aí é a hora da gente apresentar os benefícios do produto. Olha, o nosso produto, ele tem, sim, né, determinadas funções e características que vão fazer a sua pele ficar linda e maravilhosa. Por outro lado, nós temos aqui uma parceria gigantesca com as comunidades, e essas comunidades, elas têm uma preocupação socioambiental, e essa preocupação socioambiental, ela reverbera numa união na cadeia de produção aqui que tem um impacto positivo para toda a sociedade e para o meio ambiente. Isso precisa ser comunicado. Se isso não é comunicado, se isso não é apresentado de uma forma eficaz, né, e efetiva, ora, não adianta nada, né, do ponto de vista da construção empresarial aqui, o que nós estamos fazendo. Nós queremos apresentar isso para a sociedade. Isso gera, inclusive, uma reação em cadeia, que é a adoção pelos nossos competidores de práticas similares, de práticas semelhantes a essas que nós estamos adotando, a essas que nós estamos fazendo. Isso vai levar, evidentemente, né, ou à manutenção ou ao aumento da credibilidade dos nossos produtos dentro da sociedade. E aí, quando nós estamos falando aqui do posicionamento ecológico, tem aqui alguns elementos interessantes aqui para a gente
para a gente pensar, né? Seja de um ponto de vista mais idílico, mais paradisíaco, seja de um ponto de vista que a gente pode trabalhar, né, a comunicação de uma forma mais afetiva, mais emocional, ou a gente pode trabalhar com uma comunicação que irá apelar no seu processo de informação a aspectos mais racionais, como esse agora que eu acabei de mencionar, né? Olha, como que eu convenço melhor o meu cliente, apresentando argumentos racionais vinculados aqui aos aspectos técnicos que ele está interessado, aspectos que estão vinculados aqui à manutenção do ciclo de vida do meu produto, aos impactos, né, aos baixos impactos negativos que são gerados pelo meu produto, ou eu posso explorar aqui os aspectos emocionais, ou seja, o meu produto, ele tem aqui um viés, um caráter de valorização da natureza. Comprando aqui o meu creme, você tem condições aqui de ter uma experiência natural, você vai passar o batom e aquele batom vai te remeter diretamente a essa cachoeira encantada. Ou seja, a estratégia de comunicação aqui, ela pode apelar para esses dois elementos, e os dois aspectos aqui, os dois elementos, eles não são também excludentes, né? Mas são formas de você mostrar para o seu cliente, de você se aproximar aqui da sociedade de uma forma geral, a partir daquilo que você está oferecendo, a partir daquilo que você está disponibilizando aqui, né, para a sociedade. Então, assim, são vários elementos aqui, né, que são extremamente importantes e interessantes quando nós estamos fazendo essa apresentação, né? Certo? Algum destaque aí, pessoal? Oi? Vocês estão aí? Travou? Alô, alô? A gente está aqui, eu acho que ninguém tem nada para falar, não. Tudo bem. Então, só para encaminhar aqui para o nosso encerramento, tem um aspecto aqui que é esse, né, que eu já até mencionei, já comentei, que é da publicidade, né, ambiental enganosa. Como que você pode dar uma recalchutada ou criar uma maquiagem, né, verde aqui para os seus produtos. E como que isso está vinculado aqui a práticas indevidas, em verdades, né? Um processo de descarar o meio ambiente. E como que as repercussões disso podem ser gigantescas, né? A gente tem um exemplo, assim, são inúmeros exemplos, né? Mas, assim, processos judiciais que estão se arrastando aí, por exemplo, desde a década de 90, de como a Fiat, né? Isso é o caso da Fiat. Como que a Fiat, ela tinha feito a contratação de uma empresa fornecedora de um determinado fluido, né, para motores e tal, e baterias, e estava descartando isso num terreno lá em Campinas. Ora, anos depois, né, verificou-se que isso estava fazendo mal para a comunidade no entorno, bem dentro daquela lógica e dentro do conceito de justiça ambiental, né? Ou seja, uma comunidade que estava no entorno, que não tinha nada a ver com aquela situação, foi prejudicada no médio e no longo prazo aqui por conta de um processo de degradação ambiental. E o posicionamento da empresa tratante era um posicionamento dúbio, era um posicionamento de que como se houvesse um desconhecimento. Depois, tanto dos órgãos públicos, quanto também dos contratantes e dos fornecedores, de que aquela prática de degradação ambiental ela estava ocorrendo ali já há algum tempo, né? Isso, evidentemente, pode gerar uma comoção social muito grande, pode gerar um processo aqui de uma publicidade negativa muito grande para a sua empresa, para a sua marca, para a corporação, de uma forma geral, né? E aí nós temos aqui várias técnicas, né, inclusive, para ficar monitorando, para ficar minerando os dados relacionados a isso. Assim, hoje à tarde aqui a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas dá para a gente pegar, por exemplo, uma hashtag, né, numa mídia social, no Instagram, por exemplo, ou o nome de uma determinada companhia Ivan Barbosa. Ora, vamos monitorar a companhia Ivan Barbosa e como que as questões ambientais
aparecem, as pessoas estão falando sobre isso, e como que eu posso criar estratégias de comunicação vinculadas e relacionadas a isso. Ora, esses elementos aí, eles podem, portanto, atuar na construção aqui de uma publicidade enganosa, mas extremamente negativa também para a sua marca, para a sua corporação. É o contrário do que acontece quando a gente cria estratégias vinculadas aos nossos processos, por exemplo, de certificação, ao desenvolvimento aqui e a criação de sistemas de gestão gerencial. Vários aqui, né, os processos que nós temos que pensar, incluir na ideia, né, e no processo mesmo de construção aqui das nossas estratégias corporativas. Ou seja, pessoal, qual é a ideia, né, central aqui? Ora, nós estamos pensando na adoção dos nossos sistemas de gestão ambiental e vamos incorporar uma comunicação, campanhas vinculadas a isso que nós estamos fazendo e fizemos. É parte evidente, né, do processo competitivo, do processo de buscar um posicionamento estratégico para a nossa companhia, para a nossa marca, para o nosso produto. São esses elementos aqui que nós queremos, né, que tenham um impacto e um reforço positivo na nossa marca. Ou seja, aquilo que nós estamos fazendo deve ser comunicado socialmente e, com isso, nós teremos aqui determinados benefícios, né, a partir desses processos aqui. Certo? Deixa eu